A fotografia está inserida na minha vida já há uns 45 anos. E a fotografia chegou para mim de uma maneira inusitada. Para começar, os meus pais eram artistas plásticos, de maneira que eu convivi com a expressão plástica sempre. Para você ter uma ideia, o meu pai colecionava as reportagens do Cartier-Bresson que saía na Life e depois encadernava. Então eu tive a oportunidade de conviver com a boa imagem, né? Com a pintura, com a boa fotografia toda a vida, mas não dei valor. Eu fui para a França muito jovem, sabe? Eu vivi aquele período mais duro do regime militar e fui preso, interrogado. Foi uma situação muito penosa e eu saí do país. Então, com 22 anos, eu estava na França e conheci um grupo de fotógrafos. Eu resolvi ser fotógrafo, porque eu era jornalista de texto e os tempos eram muito difíceis. Eu achei que, produzindo imagem, eu poderia dar uma contribuição maior, né, para esclarecimento da opinião pública, enfim, poderia desempenhar um papel mais eficaz. Eu, como repórter fotográfico, eu me interessei pela questão indígena. Eu elegi os povos indígenas no Brasil como um objeto preferencial de trabalho. Para entender um pouco, né, da questão indígena, eu passei a ler antropologia, que é o instrumento que a nossa cultura tem para dialogar com a alteridade. Lá na França, desde os anos 70, eles tinham cadastrado, indexado todas as teses de doutoramento. Não tinha nenhuma cruzando fotografia e antropologia. Tinha cinema e antropologia, vídeo e antropologia. Fotografia não tinha. E eu, de fato, fui o primeiro fotógrafo, né, a se doutorar em antropologia no país. Quando eu cheguei lá, descobri que eu não podia estudar índio, porque eu tinha sido admitido no centro africanista, com um orientador que estudava a África. Eu digo, pô, e como é que o senhor me aceitou? Ele disse, não, esse negócio de índio aí é colateral. O que interessa para nós é essa interdisciplinaridade entre a fotografia e a pesquisa antropológica. É essa expertise que você tem nessa área, mas você tem que estudar a África. E assim eu fui para o Benin trabalhar sobre a construção da identidade social dos antigos africanos escravizados no Brasil que retornaram para aquela região da África ao longo do século XIX e até começo do século XX e construíram uma nova identidade social que é conhecida hoje como os agudais, ou brasileiros, entre aspas. E assim eu estou já há 25 anos às voltas com a África, né? Quer dizer, não abandonei, evidentemente, de todo o meu engajamento com os povos indígenas. Depois disso eu fiz várias exposições e novos trabalhos. Ainda agora eu estou envolvido com um projeto que me é muito caro, né, de retornar a algumas áreas indígenas em que eu trabalhei há 30 anos atrás. Mas assim é que eu me envolvi, me especializei na fotografia como instrumento de pesquisa.
Agora, tem uma coisa interessante que acontece. Produção da imagem, sobretudo da fotografia, que aliás desapareceu, mas substituída por essa imagem digital. Então, a produção dessa imagem digital, ela entrou no rol das coisas banalizadas na nossa vida cotidiana. Então, é claro que quando tinha 10 pessoas escrevendo, só a elite da elite que escrevia, quem escrevia era Montesquieu, cara, entendeu? Hoje em dia, qualquer francês escreve. Há 100 anos no Brasil, quem escrevia era Machado de Assis, era Lima Barreto, Hoje em dia, todo mundo escreve, todo mundo lê. Então, você tem um nivelamento por baixo. Mas isso não é ruim. Isso não é ruim, porque as pessoas começam no mais básico, no mais rudimentar e vão subindo, né? Só que tem que você ter um volume de porcaria à sua disposição, em termos visuais, que polui o seu olhar e a sua mente. Você tem que tomar cuidado, porque senão você vai ficar realmente poluído, porque é muita coisa ruim. E essa utilização massiva de imagens levou a uma formação de público importante. Só que tem que esse público importante, em termos demográficos, ele é menos importante em termos de conteúdo. Por quê? Porque ele gosta mais de porcaria. Pode ser que eu seja conservador. Aliás, a essa altura do campeonato, é normal que eu seja conservador, porque eu carrego 45 anos de fotografia, né? Então, eu desloco uma tonelagem grande. Quem tem 3 anos de fotografia não pode ser conservador, ele só pode ser revolucionário, né? Então, eu acho que a classe de idade joga, e o mundo não avança só com aqueles que rompem com todos os padrões. O mundo funciona com aqueles que conservam e reelaboram os padrões de sempre. Isso é a produção de cultura. As pessoas que têm o talento, que têm a capacidade, que têm o tesão pela coisa, que têm a persistência no trabalho, que têm o engajamento, essas pessoas continuam existindo, continuam produzindo coisas excepcionais. E a gente não vai esquecer a célebre frase, que uns dizem que é do Lewis Hime, mas eu já ouvi dizer que era do Walker Evans, que é o seguinte: a fotografia não mente, mas mentirosos tiram foto. A fotografia não está aí para mostrar o que todo mundo vê. A fotografia está aí para abrir caminhos, portas, janelas, para que as pessoas possam ver aquilo que normalmente elas não veem. Quem vê é o fotógrafo. Porque se todo mundo vê, o fotógrafo é aquele que vê mais do que os outros. E se todo mundo fotografa, o fotógrafo é aquele que, através desse instrumento, tem a capacidade de abrir canais de percepção, sempre transformadores, sempre.